Vamos engrandecer ao nome do nosso Deus com a leitura de Marcos, capítulo de número 6. Leiamos juntos então em oração, Marcos, capítulo 6. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires, mesmo que seja
a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João logo souberam disso, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos de Jesus a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora, despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porquanto o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira.
Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Na nossa meditação de hoje na palavra, nós vamos meditar nesse tema, que é um tema triste, mas real. Repita: ovelhas sem pastor. Essa, infelizmente, é a realidade da maioria dos crentes. Ovelhas sem pastor. Muitas igrejas onde tem alguém fingindo ser pastor e pessoas fingindo que são pastoreadas. Mas muitos desses realmente não são pastores de verdade, ordenados por Deus. A ordenação pastoral não vem da igreja. A ordenação pastoral vem do alto. Não é a denominação, nem o pastor da denominação que chama alguém para ser pastor. É isso que tem acontecido por aí. Tem pastores ordenados por denominações. Pastor é ordenado por Deus. Pastor é ordenado por Jesus. É do alto que vem o chamado, é do alto que vem a ordenação. A igreja, quando ordenasse um pastor, deveria fazer isso por reconhecer que Deus é quem o ordenou, e não a igreja quem o está ordenando. Tem muita gente com PR aí na frente do nome que não é pastor. E muita gente, então, assim, apenas com um título de pastor, fingindo ser pastor, enquanto as ovelhas do rebanho estão fingindo que são pastoreadas. Mas não está acontecendo nenhum pastoreio. Pastoreio é coisa muito mais séria. Tem muitas ovelhas sem pastor. E por causa dos maus costumes que foram gerados nos últimos anos, tem gente que quer ser pastor, mas não quer receber a correta formação para sê-lo. Tem preguiça de estudar, tem preguiça de receber a formação e fica dando uma desculpa espiritualista. Não é espiritual, não, é uma desculpa espiritualista. Quem tem o Espírito Santo não precisa de formação. Isso aí é errado. É um grande erro. É um grande erro. Você precisa de um médico para a sua saúde? Você quer um médico formado, sim ou não? Você precisa de um advogado? Você tem que ter um advogado formado e que passou na prova da UAB e pode exercer, não é isso? Você precisa de um mecânico, porque o seu carro estragou, tem que ser um mecânico que conheça muito bem do que vai fazer. Tudo do carro, da mecânica.
Você precisa de um engenheiro construir um lugar, o engenheiro tem que ser formado. Se para as coisas terrenas nós precisamos de pessoas formadas, quer dizer que para as coisas celestiais pode ser tudo bagunçado? As coisas para a vida eterna são de muito mais importância, até porque pastor não é profissão. Pastor está acima de profissões, porque profissões visam o bem terreno, e o ministério pastoral visa os bens eternos das ovelhas de Cristo Jesus. Por isso a maioria por aí não são pastores de verdade, mas são reconhecidos como se fossem. Já já eu vou dizer por quê. E muitos não são, muitas ovelhas não estão sendo pastoreadas de verdade como deveriam ser. Continuam sendo ovelhas sem pastores. Já já nós chegaremos nesse tema, né? Esse capítulo aí de Marcos, capítulo 6, né? Ele está dentro das divisões e subdivisões desse evangelho, ele faz um par aí com o capítulo 7. Capítulo 7 que leremos pela graça de Deus no próximo sábado. Então o título para esses dois capítulos juntos aí, diga, Missões e Sinais. Jesus está formando os seus futuros pastores, formando os seus discípulos, como? Depois de ensinar a eles várias coisas, ele os envia de 2 em 2. Esse envio que Jesus fez de 2 em 2 aí dos seus discípulos, que nós lemos e que eles foram pregando dentro de casa em casa o evangelho de Cristo Jesus, o que o Senhor ensinou para eles, isso aí foi um treinamento fazendo parte da formação pastoral desses discípulos, que depois que Jesus subisse aos céus, seriam os primeiros a começar o ministério pastoral da igreja. Então isso aqui foi um treinamento que Jesus fez com ele. Portanto, está aí falando de missões, e a nossa missão, a missão da igreja e a missão de cada crente é pregar e viver o evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. A igreja não tem outra missão aqui na terra. A nossa missão aqui na terra é pregar e viver o evangelho de Cristo Jesus. Quem prega e não vive será condenado, vai para a condenação, vai para o inferno. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mesmo que tenha feito milagres em nome de Jesus, mesmo que tenha expulsado demônios em nome de Jesus, mesmo que tenha feito grandes obras aos olhos dos homens, em nome de Jesus, mas se não viveu o evangelho que pregou, não tem salvação. Paga com a condenação. Essa falsidade espiritual de pregar o evangelho para outras pessoas e não pregar para si mesmo e não viver o evangelho. Essa é uma das razões pelas quais muitos pastores são falsos, porque pregam, mas não vivem o que pregam. Isso é sério. E além disso, Jesus realiza aqui alguns sinais, né? Falei para vocês que o Evangelho segundo Marcos, ele é rico nos sinais, nos milagres que Jesus realizou. Eu chamo de sinais, porque esses milagres apontam aí para a palavra de Deus. Ok? Muito bem. Os dois capítulos, o 6 e o 7, tem esse título aí, ó. Capítulo 6, diga, de Nazaré a Genezaré. Então, esse título aí do capítulo 6 é um título geográfico, tá? É um título geográfico. O capítulo começa com Jesus na cidade de Nazaré e termina com Jesus chegando em outra cidade de Genezaré. E o capítulo 7, que veremos na semana que vem, tem esse título engraçado aí, diga, Cachorrinhos.
É porque dentro desse capítulo tem aquela história de um evento que aconteceu com Jesus fora da nação de Israel. Porque Jesus concentrou o seu ministério dentro da nação de Israel. Mas um pulinho que ele deu fora de Israel, ali na Síria, região da Ciro, da Fenícia, da Síria e da Fenícia, ele encontrou uma mulher, essa mulher que não era israelita, veio ao seu encontro para pedir pela sua filha, pedir que o Senhor libertasse a sua filha de demônios que a escravizavam. E aí tem aquela história dos cachorrinhos, né? Que Jesus falou, não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas a mulher disse, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. E ele disse, mulher, grande é a tua fé, vai, porque a tua filha está curada. A partir daquele momento, a filhinha dela foi curada. Amém? Mas hoje nós estamos no capítulo 6, né? Essa história vai vir semana que vem. Dentro do capítulo 6 eu peguei o versículo 34, mas antes de lermos o versículo 34, tá? Vou dar para vocês uma breve panorâmica do capítulo 6. Olha, pega o começo e o fim do capítulo. No começo, Jesus está na cidade de Nazaré. Essa passagem de Jesus aqui pela cidade de Nazaré, que é a cidade onde ele cresceu, onde ele foi criado, onde ele viveu a sua infância, a sua adolescência e a sua vida adulta até os 30 anos, na companhia de José, seu pai terreno, seu pai adotivo, que o ensinou na carpintaria, né? O ensinou na profissão de carpinteiro, com a sua mãe, então, Maria, e com os irmãos aqui, ó, citados aqui o nome de 4 irmãos, aqui no versículo 3, Tiago, José, Judas e Simão. Esse Tiago e esse Judas aqui, eles estão aqui na Bíblia, nos escritores lá no final do Novo Testamento, das 2 cartas, a carta de Tiago, esse Tiago é esse aqui, irmão de Jesus, e a carta de Judas, antes do Apocalipse, esse Judas aqui também, irmão de Jesus. E além de ter irmãos, ainda falaram aqui de irmãs, sem citar o nome, não vivem aqui entre nós suas irmãs? Essa passagem de Jesus aqui por Nazaré, ela foi citada de maneira mais detalhada um pouco pelo Lucas, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, que Jesus lá nessa sinagoga de Nazaré, ele pegou ali o livro do profeta Isaías e disse lá em Lucas 4, que esse já era o costume de Jesus. Jesus, desde a sua infância, frequentava a sinagoga judaica que havia na cidade de Nazaré. E depois que ele veio, então, depois de ser batizado e cheio do Espírito Santo, ele entrou na sinagoga, como era seu costume. Então ninguém ali viu nada demais, porque Jesus fazia isso há 30 anos. Há 30 anos que ele frequentava aquela sinagoga de Nazaré. Ele pegou o livro do profeta Isaías e leu lá no capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, anunciar aos cativos a redenção. E depois de ler todo aquele texto, ele se assentou e do seu lugar ele disse, hoje se cumpriu essa palavra da Escritura. Está em Lucas 4, dizendo que ele, Jesus declarando que essa palavra está falando dele. Ele, Jesus, é o Cristo, o ungido pelo Espírito Santo para nos trazer a salvação. Aleluia. Então, esse texto aqui está bem detalhado lá. E quando Jesus falou isso lá na sinagoga de Nazaré, eles expulsaram ele da sinagoga, ficaram com tanto ódio que quiseram os judeus levá-lo lá, acharam que ele estava blasfemando e levaram ele para jogar ele, precipitar ele de uma montanha abaixo. Mas o texto só diz para nós que eles não conseguiram fazer isso, porque Jesus passou no meio deles e foi embora.
porque ainda não era chegada a sua hora. Isso aqui foi na cidade de Nazaré, onde ele foi criado. Tem uma grande diferença aqui no início do capítulo 6 de Marcos, Jesus na cidade de Nazaré, e o final, Jesus chegando numa outra cidade, uma cidade chamada Genezaré. Uma grande diferença. Sabe qual é a grande diferença? Que em Nazaré estava cheio de gente que pensava que conhecia Jesus, mas não conhecia de verdade. Mas em Genezaré, está escrito aqui, que o povo o reconheceu, no versículo 54. Quando ele chegou em Genezaré, logo o povo reconheceu Jesus. E Jesus fez entre eles ali muitos sinais, muitos milagres. Olha, em Nazaré estavam aqueles crentes que pensam que conhecem Jesus, mas não conhecem. Em Genezaré, representa aqueles crentes que verdadeiramente reconhecem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não simplesmente filho de Maria e José, filho do carpinteiro, não, ele é o Filho de Deus. A salvação é para quem reconhece Jesus como Filho de Deus. Em Nazaré, todo mundo achava que o conhecia. Assim é a situação espiritual de muito crente, hein? Acha que conhece Jesus e não conhece nada. Conhecer é algo muito profundo. Mas Genezaré representa crentes verdadeiros, que logo que o viram, reconheceram. Esse aí não é qualquer um, não. Esse aí é o Filho de Deus, que Deus enviou a nós. Diferença aí do início e do fim do capítulo 6. Né? Esse capítulo narra, né, também como foi a morte de João Batista, porque denunciou o pecado do rei Herodes. Profeta ou pregador? Profeta ou pregador? Sabia que profeta ou pregador hoje é a mesma coisa? Profeta é o que profere a palavra de Deus. Não é o que fica adivinhando o futuro, não. Profeta é o que profere a palavra de Deus. A palavra profeta vem do verbo proferir. Aquele que profere, fala, anuncia a palavra de Deus. É o que faz o pregador. Prega a palavra de Deus. O pregador não inventa mensagem. Está cheio de falsos pregadores por aí inventando mensagens. O pregador é mensageiro de Deus. O mensageiro não inventa mensagem. O mensageiro entrega a mensagem, que não é dele, é do seu Senhor. Eu vim entregar para vocês a mensagem do meu Senhor. Eu sou só o mensageiro. Eu não sou o dono da mensagem. Eu não sou o autor da mensagem. Eu não inventei essa mensagem. Eu não criei essa mensagem. A mensagem é dele. Eu estou só transmitindo para você a mensagem. O mensageiro de Deus não inventa a mensagem. O mensageiro de Deus entrega a mensagem de Deus para as pessoas. E João Batista fez isso, e muitos que fizeram isso morreram por causa disso. Porque a mensagem de Deus, a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus, tem duas dimensões. Começa por uma e depois vai para outra. A primeira dimensão da pregação se chama denúncia. E a segunda dimensão da pregação se chama anúncio. Diga, denúncia, anúncio. A pregação do Evangelho não começa com anúncio, começa com denúncia. A primeira coisa que o pregador tem que fazer é denunciar para os pecadores que eles são pecadores, que eles estão vivendo do jeito errado. A primeira coisa que o Espírito Santo faz quando ele entra na vida de uma pessoa,
não é convencê-la do amor, não é convencê-la de salvação, é convencê-la do pecado, é a primeira coisa que faz. João Batista começou do lado certo, ele denunciou diante de Herodes o seu pecado. Você está em pecado desse jeito, esse casamento que você está aí está errado. E é por isso que hoje tem muitos falsos pastores, porque abençoam casamentos errados. Verdadeiros pastores não abençoam casamentos errados, não. João Batista não chegou lá e falou assim: eu vim aqui falar para você, que eis o que diz o Senhor, essa mulher é a escolhida para vocês serem felizes. É de Deus esse casamento. Que de Deus coisa nenhuma. Esse casamento aí que você está não é de Deus não, você tem que separar dessa mulher, porque ela não é sua, você roubou ela do seu irmão. Não é lícito para você estar casado com essa mulher, esse é o seu pecado. Ele chegou denunciando o pecado. Quando o pecador reconhece o seu pecado, aí vem o anúncio: o Senhor perdoa o teu pecado, diante da mudança de vida que você vai ter. Esse é o anúncio. O perdão é o anúncio, o pecado é a denúncia. Começa pelo pecado e depois vai para o perdão, que é o anúncio. As pregações que vieram do século 20 para cá, são pregações que deixaram os pecadores confortáveis nos seus pecados, porque os pregadores do século 20 para cá, não denunciaram o pecado. Eles bajularam os pecadores, especialmente com a pregação do amor. Eu vim aqui pregar que Deus ama você. Ama não. O pecador não está debaixo do amor de Deus. O pecador está debaixo da ira de Deus. João 3,36. Sobre ele permanece a ira de Deus, porque não crê em Jesus. Ele é chamado em Efésios 2,2 de filhos da desobediência, e em Efésios 2,3 são chamados de filhos da ira, não filhos do amor. O amor vem depois. O amor é derramado em nossos corações, Romanos 5,5, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Depois que o Espírito Santo entrou na nossa vida e nos convenceu de pecado, e convencidos de pecado, verdadeiramente fomos convertidos com verdadeiro arrependimento, aí que vem o amor. Mas os pregadores do século 20 para cá trocaram as bolas, inverteram e ficaram pregando só de amor para os pecadores. Agora está cheio de pecador aí que não se converte de jeito nenhum, porque eles já acham que o amor de Deus é que vai salvar eles. Só o que interessa é o amor. Não abandonam os seus pecados por causa do amor, porque foi isso que pregaram para a cabeça deles aí. Não denunciaram os pecados. É igual Jeremias disse no livro das Lamentações para o povo de Israel: vocês estão indo para o cativeiro porque os profetas de vocês, os falsos profetas de bajulação, bajularam vocês e não denunciaram o seu pecado, e vocês então se tornaram um povo sem jeito, sem conversão. Vai tudo para o cativeiro, porque não houve denúncia. A pregação começa com a denúncia. Se a pessoa converter, aí vem o anúncio. A pregação mostra primeiro o problema. O problema seu pecador, é o seu pecado. O seu pecado é o seu problema. Ele sentiu arrependimento? Jesus é a solução para o seu problema. Jesus é o anúncio. Jesus é o anúncio, Jesus é a resposta, Jesus é a solução. Isso é que é pregação. Só que a maioria das pessoas são corruptas e não tem coragem
de falar para as pessoas que elas são pecadoras. Tem que chegar bajulando as pessoas. E a pessoa bajulada, ela fica vacinada contra o evangelho, que não vai entrar mais nela. Mesma coisa acontece com os pais que só bajulam os filhos e não os corrigem. Eles se tornam incorrigíveis depois. Não os disciplinam na palavra no Senhor. Será a nossa mensagem do boletim de amanhã à noite. Então, a primeira coisa que o pregador faz é denunciar. Por isso que muitos profetas, muitos verdadeiros pregadores eram mortos, eram presos e mortos e odiados, porque eles chegavam colocando o dedo na ferida, cutucando os leões com vara curta. Você está errado, você está em pecado. Reconheça o seu pecado. Se arrependa do seu pecado. Arrependei-vos, essa era a pregação. Aqueles que se arrependiam, aí vinha o anúncio, aí vinha a boa notícia, aí vinha a boa nova. Agora você recebe o perdão de Deus, porque você reconheceu que está em pecado. Mas aqueles que nunca reconhecem que está em pecado, não tem boa nova para eles não, hein? Tem uma má notícia para eles: serão condenados, porque o salário do pecado é a morte, e quem não confessa e deixa, não alcança perdão. Quem não confessa e deixa o pecado, não alcança perdão. O perdão é para quem confessa e deixa o pecado. Aleluia. João Batista morreu por isso, como tantos outros, porque denunciaram o pecado. Pega Mateus 23 e veja Jesus denunciando o pecado dos religiosos na cara deles. Você vê uma pessoa em pecado, você não tem que falar com as outras pessoas, tem que falar com elas. Vai lá e fala com ela. Tem gente que vê os outros em pecado e fica: você viu fulano? E fica por aí alcovitando na casa dos outros, falando com os outros sobre pecados alheios. Você viu alguém em pecado? Vai lá, isso é evangelho, isso é que Jesus manda. Vai lá e denuncia para a própria pessoa, fala com ele, não com os outros. Jesus fez isso com os religiosos. Olha, eu vim falar para vocês aqui que vocês são raça de víboras, vocês são cobras venenosas, vocês são sepulcros caiados, vocês são duas caras, vocês são hipócritas. Viu como Jesus foi assim, amoroso, pregando o amor para eles? Jesus chegou para eles e falou assim: ó, eu vim dizer para vocês que Deus é amor, que Deus ama vocês. Foi isso que Jesus disse para eles? Ele denunciou o mau caráter deles, que eles tentam esconder através de uma aparência de religiosidade. Isso é abominável diante de Deus. E tem muito fariseu por aí. Jesus denunciou o pecado. Por isso eles, não se convertendo, não se arrependendo, o odiaram e quiseram matá-lo, como de fato fizeram. Mas hoje ninguém quer ser morto, né? Então vamos agradar as pessoas. Aí Paulo disse: se eu agradar a homens, eu não sou servo de Cristo. Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Eu tenho uma experiência de muitos pastores por aí que eu conheci falarem para mim assim: Edivaldo, se você pregar o evangelho do jeito que você prega, você nunca vai ter uma igreja grande. Eu falei: quem disse para você que eu quero uma igreja grande? Uma igreja grande é uma igreja cheia de gente que vai para o inferno, que não suporta a palavra, que não se arrepende dos pecados, que faz do evangelho um verniz, uma capa superficial e não tem santidade nem santificação. O que eu quero com uma igreja desse tamanho? Eu não quero saber disso não. Eu sou enviado a pregar o evangelho de Jesus Cristo.
E é por isso que eu sei que ele só vai agradar os poucos escolhidos, nunca vai agradar os muito chamados. Os muito chamados vão para o inferno, como qualquer pecador, porque eles não têm, a palavra não penetra neles. Os muito chamados são como pedra, eles ouvem a palavra, é como água, a pedra fica molhada, mas depois que jogou a água, ela vai secar de novo. Os poucos escolhidos são como esponja, eles recebem a palavra como água e retêm, ficam embebidos pela palavra. Os muito chamados é como pedra, a água não penetra neles, molha eles por fora e logo seca de novo e continua sendo a pedra, que a palavra não penetra. E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, isso é mentira, hein? Do ponto de vista espiritual, isso é mentira. O que é pedra, o que é esponja, é esponja. A esponja vai se embeber da água, vai ficar lotada de água, embebida. Os eleitos ficam embebidos pela palavra. Os muito chamados ficam só molhados e fazem de tudo para secar logo, porque é pedra e a palavra não penetra neles. Isso é a verdade. Então, e aqui então está a notícia de como João Batista morreu, aquela coisa toda, e depois da morte de João Batista, teve muitas pessoas seguindo Jesus, e ele fez esse sinal, esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. O que esse sinal da multiplicação dos pães, que Jesus fez 2 vezes, né? A primeira vez sobraram ainda 12 cestos cheios de pães e de peixes. A segunda vez sobraram 7 cestos cheios de pães e de peixes. Esses 2 milagres de Jesus, a multiplicação dos pães e dos peixes, é um sinal apontando para o que viria depois de Cristo. Seria a multiplicação do pão da vida, a multiplicação da palavra de Deus em todo o mundo. Grupos de 100, grupos de 50, são congregações que reunidos, assentados, iriam ser alimentados, nutridos pela palavra de Deus. E se você ler bem o texto da multiplicação dos pães e dos peixes, vai ver que Jesus, ele pegou os 5 pães e os 2 peixinhos e abençoou, ele só orou. Assim como nós oramos antes do almoço, assim como nós oramos antes da refeição, Jesus só orou e entregou aos seus discípulos os 5 pães, entregou aos seus discípulos os 2 peixes. Foi da mão dos discípulos, que representam o ministério pastoral, para as pessoas que estavam reunidas e assentadas em grupos de 100, em grupos de 50, foi da mão dos discípulos para eles que os pães e os peixes foram se multiplicando e alimentando a todos. Então Jesus fez o milagre a partir da mão dos discípulos que ele formou, porque eles é quem deveriam multiplicar a pregação, ser multiplicadores da pregação do Evangelho por todo o mundo. Esse é o significado deste sinal que Jesus operou 2 vezes aí, a multiplicação dos pães. E depois, mais uma vez, né, teve um milagre aqui no mar. Só que dessa vez Jesus, né, foi aquela vez que Jesus veio, Jesus não estava dormindo no barco, como foi o outro anterior, lá no final do capítulo 4. Aqui no capítulo 6, Jesus mandou eles na frente, e quando eles estavam lá no meio do mar, e de novo sofrendo uma tempestade, Jesus veio andando sobre as águas, né? Tem uma coisa interessante aqui, que quando Marcos contou essa história, ele omitiu o que Mateus, no capítulo 14 de Mateus, não omitiu. Mateus, quando contou essa história no capítulo 14 de Mateus, ele contou que também Pedro andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas e deu uma afundada, e depois foi levantado de novo e entrou com Jesus no barco, né? E aqui não, Marcos omitiu
essa história do Pedro. E uma das razões dele ter omitido é porque Marcos foi auxiliado por Pedro para escrever esse evangelho. E Pedro falou: olha, conta essa história, mas não conta a minha parte. Não conta a minha parte. Mas talvez ele disse isso não porque ficou com vergonha de contar que ele afundou, mas para não ser engrandecido diante das pessoas que ele andou. Ah, certo, Pedro afundou, mas também foi o único dos apóstolos que com Jesus andou sobre as águas, né? E talvez ele tenha dito a Marcos: olha, não escreve essa parte não, para não ficar ninguém por aí me idolatrando, porque eu andei sobre as águas igual Jesus. Amém? Muito bem, essa foi uma panorama, né, daqui do Marcos capítulo 6, para vocês. Cada capítulo a gente passa uma panorama, porque o capítulo é grande, né, tem tanta coisa importante. Mas eu fui conduzido pelo Espírito de Deus a compartilhar com vocês aqui esse versículo 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Leiam vocês. Jesus tem poucas ou muitas coisas a ensinar? Vou perguntar de novo. Jesus tem poucas ou muitas coisas a ensinar? E ovelhas sem pastor são ovelhas que não estão aprendendo nada. E pastores que verdadeiramente não são pastores, não são como Jesus, porque não estão ensinando a essas ovelhas as muitas coisas que elas precisam aprender. Pastor que não ensina não é pastor. Jesus disse: eu sou o bom pastor. E do que todo mundo chamava Jesus? Mestre, porque ele ensinava muitas coisas. Hoje nós temos uma geração de crentes que odeia ensino. E que até diferenciam, né? Aquele homem é um pregador, aquele lá não é um pregador não, ele é um mestre. Aí eles se voltam para aquilo que ele acha que é pregador e rejeita aquilo que ele acha que é mestre. Porque acha que não é importante aprender nada. Ele quer só lá na frente um pregador que seja um manipulador de massas, mas que não ensina nada, porque eles não querem aprender nada. Quando Jesus viu que eram ovelhas que não têm pastor, o que ele fez? Passou a ensinar-lhes muitas coisas, porque o povo se perde, o povo é destruído. Oséias 4:6, é por falta de conhecimento. Não é por falta de curas, nem milagres, nem outras coisas. É por falta de conhecimento que o povo é destruído. E é por falta de conhecimento que o povo vira ovelhas sem pastor. Que ao invés de aprender muitas coisas, é um povo que ignora muitas coisas. Conhece superficialmente poucas coisas. Ignora. Jesus é um pastor que não gosta disso. Ele quer ensinar. Por isso que Deus falou através do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Jeremias 3:15. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, Deus dizendo, que vos apacentem com inteligência e com conhecimento.
Esses são pastores segundo o coração de Deus. Jesus é um pastor, como bom pastor, é pastor segundo o coração de Deus, que pastoreia com conhecimento, com inteligência, ensinando muitas coisas. E a ordem ministerial que Jesus deixou para a sua igreja, em Mateus 28, 19 e 20, é: fazei discípulos. O que é discípulo? É gente que aprende. Gente que aprende. Fazei discípulos como? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Toda a palavra. É por isso que eu falo que no dia de Pentecostes, muita gente para lá em Atos 2:4, e ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, mas não chegam no versículo 42, que essas mesmas pessoas perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam no ensinamento da palavra de Deus. Aleluia. A chuva é sinal da abundância de tanto que o Senhor quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar muitas coisas. Jesus tem chuva de doutrina, chuva de verdadeira palavra para nos ensinar. Mas tem muita gente que abre o guarda-chuva da ignorância, porque prefere não aprender nada, não gosta de igreja que ensina. Não gosta de pastor que ensina, não. Quer pastor que cure, quer pastor que faça milagres, que faça um monte de coisa, mas que ensine, rejeitam. Rejeitam o conhecimento da palavra de Deus. Por isso continuam sendo ovelhas sem pastor, que ao invés de ter um pastor lhe ensinando muitas coisas, tem pastores aí ensinando nada, bajulando para recolher mais dízimo. Quanto mais bajula, mais dízimo ganha, mais rico fica, mas não ensina nada. E por outro lado, esse povo também não quer aprender nada. Rejeitam o conhecimento, e quem rejeita o conhecimento está rejeitando a palavra, está rejeitando a verdade, está rejeitando Jesus. E uma perguntinha para vocês bem básica: quem rejeita Jesus tem salvação? A salvação é para quem recebe Jesus. Jesus é a palavra, Jesus é a verdade. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Para explicar melhor essa questão dessa visão de Jesus, que vê a humanidade toda como grande multidão de ovelhas sem pastores, gente levadas pela ignorância, e por isso o diabo domina sobre elas. Então, o Senhor me deu aqui alguns slides que eu preparei. O primeiro é esse aqui, ó. Primeiro slide, repita depois de mim, ó. Rebanho influenciado pelo ministério pastoral. O rebanho recebe uma influência, seja ela positiva ou seja ela negativa, o rebanho recebe uma influência do ministério pastoral. O rebanho de Deus, as ovelhas são influenciadas pelo ministério pastoral. Quando o ministério pastoral é semelhante ao ministério de Jesus, que ensina muitas coisas, que ensina muita palavra, esse rebanho será um rebanho muito bem influenciado e edificado na palavra. Aleluia.
Eu sou um pastor muito alegre, muito contente com o meu ministério, porque eu já sei, quando eu escuto vocês, quando eu converso com vocês, quando eu escuto vocês falando, quando eu vejo as coisas que vocês digitam aqui, eu vejo que vocês estão aprendendo muita palavra. E eu louvo a Deus por isso. Um bom ministério pastoral é um ministério semelhante ao de Jesus, que ensina muita palavra, que ensina muitas coisas, e o rebanho vai ser beneficamente, positivamente influenciado por esse ministério pastoral. Agora, se o ministério pastoral é realizado por um pastor ou pastores que não ensinam nada, o rebanho será também influenciado por isso, e será um rebanho de ignorantes, de ovelhas sem pastores verdadeiros. Continua sendo ovelhas sem pastor, porque não estão aprendendo nada. Entra ano, sai ano, não aprenderam nada. A maioria dos crentes hoje não aprenderam nem a ler a Bíblia toda. A maioria dos crentes hoje, eu tenho pesquisa disso, tá? Eu faço enquete disso todos os anos. Não leem nada, praticamente nada, nem leitura de Bíblia toda eles têm. Quanto mais conhecimento, não tem conhecimento. Eles têm uma cabeça, uma mente que tem uma palavra, ensinamentos, como uma colcha de retalhos. Tem retalhos de ensinamentos. Ele chega na igreja, geralmente a maioria vai uma vez por semana, geralmente domingo à noite. Não sei quem falou para os crentes que tem que ir na igreja uma vez por semana. Os primeiros crentes iam todos os dias. Então, eles vão uma vez por semana, a maioria vai uma vez por semana, escuta uma pequena pregação sobre algum assunto determinado, só que essa pregação não vai ter profundidade, porque não vai ter tempo de falar tudo o que precisa, porque tem que ter muita música, muita dança, muita programação, sobra um tempinho para a palavra, e é uma palavra pequena, mal pregada, mal anunciada, mal ensinada, superficial, e que não vai continuar no próximo domingo. No próximo domingo vai ser outra mensagem, depois no outro vai ser outra mensagem, depois no outro vai ser outra mensagem, todas elas diferentes, fazendo colchinha de retalhos, pequenos retalhos de pregação que ouviram, e assim é a mente dos crentes. Essa é uma mente ignorante, não leva a lugar nenhum. Não tem continuidade, não tem aprofundamento na palavra. Aí ficam só com coisas que não edificam. Esse rebanho que é mal pastoreado será um rebanho mal influenciado, e pode ter certeza disso, no céu não estarão. Estão perdendo tempo, porque toda a formação fora do conhecimento da palavra é uma formação meramente religiosa, que só faz deles as mesmas víboras que Jesus denunciou quando falou com os religiosos, não verdadeiros filhos de Deus na santificação. Segundo slide aqui, ó. Repita depois de mim: ministério pastoral influenciado pelo rebanho. Isso é uma lástima. Tem muitas igrejas em que são as pessoas, as ovelhas, que influenciam o pastor. Tem pastor que assume uma igreja e os crentes daquela igreja falam assim: olha, a igreja aqui é nossa, hein? A igreja aqui é nossa, você tem que pregar o que a gente quer. Você tem que pregar o que a gente quer. O pastor tem que oferecer para o rebanho o que o rebanho quer, não o que Deus quer, mas o que o rebanho quer. Isso aconteceu com Arão. O povo de Israel se aproximou de Arão. Olha, o Moisés, a gente não sabe o que aconteceu com ele, está muito dia aí para cima desse morro aí, está pegando fogo, já deve ter morrido lá em cima. Então é você que é o responsável agora, Arão.
Então, né, você tem que fazer o que nós queremos. Nós queremos que você faça deuses. Faça deuses que marchem à nossa frente. Porque esse Moisés aí, nós não sabemos o que aconteceu com ele mais não. Arão era o pastor e foi influenciado pelas pessoas, e isso gerou o bezerro de ouro. Isso gerou o bezerro de ouro. Quando o pastor faz a vontade do povo, ele cria idolatria na igreja. Porque a igreja não é para fazer a vontade do povo. Igreja é para o povo aprender a vontade de Deus. Igreja é para o povo aprender a vontade de Deus. Nós não fomos salvos para fazer a nossa vontade. Nós somos salvos para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é 1 Tessalonicenses 4:3. Esta é a vontade de Deus, 2 pontos, a vossa santificação. E a santificação é na palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Pastores influenciados pelo rebanho fazem o que agrada ao rebanho. E aí eles caem no que eu já falei aqui de Paulo, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Se eu agradar a homens, eu não sou servo de Cristo. Só que esses pastores, influenciados pelo rebanho, eles vão fazer muito sucesso. São os que fazem muito sucesso. Quanto mais gente eu agradar, mais rico eu vou ficar. Quanto mais gente eu agradar, mais eles vão dar dinheiro. Quanto mais gente eu agradar, ali que o povo vai. Eles têm a ideia capitalista de investimento. É ali que o povo vai investir, porque aquele pastor faz o que a gente quer. Ele levanta todos os bezerros de ouro que a gente quer. E aí o que acontece? Terceiro slide, ó. Se levantam nessas igrejas, repita depois de mim, falsos pilares do ministério pastoral. Quais são esses falsos pilares do ministério pastoral que se cria em igrejas porque isso agrada o povo, porque isso atrai povo, isso atrai gente, isso atrai pessoas? São pilares ligados ao humanismo, ligados às ciências naturais, que são essas aqui, ó. O conceito de liderança. Teve um homem que escreveu um livro aí, um livro herege, dizendo que Jesus é o maior líder do mundo. Não, Jesus não é líder. Pastor é líder da igreja. Não, não é líder. Liderança não é um conceito bíblico, é um conceito secular e humanista. Para escolher os líderes, tem que escolher os melhores. Jesus escolheu os piores. O líder tem que ser grande. Jesus escolheu os pequenos para confundir os grandes. Para ser líder tem que ser rico. Jesus escolheu os pobres para confundir os ricos. Para ser líder tem que ser conhecedor de todas essas coisas aí, que estão aí no quadro agora, no slide agora. E Jesus escolheu os que são ignorantes disso daqui, para confundir aqueles que acham que sabem de tudo. É totalmente o contrário. Espiritualmente a coisa é contrária. O pastor que agrada a multidão e consegue fazer da igreja uma grande empresa, ele tem que ter liderança, ele tem que ter critérios de empresariado, tem que ser um grande empresário. Está cheio de pastores empresários aí hoje. Tratam a igreja como uma grande empresa, e a empresa tem que ser lucrativa. Tem que usar da psicologia, tá? Ideias psicológicas, dinâmicas psicológicas, dinâmicas de psicoterapia.
tem que entender de psicologia, tem que entender de sociologia, para que a igreja esteja inserida na sociedade. Jesus não mandou a igreja inserir na sociedade, não. Mandou pregar o evangelho para a sociedade, não se misturar com ela. O pastor tem que estar na política, tem que entender de política, tem que colocar a igreja na política, porque a igreja tem que fazer parte da política. Esses pilares são falsos, hein? Jesus não entrou em nada disso, não ensinou nada disso. O pastor tem que entender demais de economia, para saber lidar com tudo que recebe aí das igrejas. O pastor tem que ter a sua ideologia. Você é um pastor de direita, você é um pastor de esquerda, qual que é a sua ideologia? Pilares falsos. Ou, resumindo, diga, ciências naturais. Esses são pilares falsos. O pastor não tem que ter nada disso aqui. Nada disso aqui. Tudo que faz um pastor está aqui, ó. É a mesma coisa que faz um filho de Deus. Está aqui, ó. É a mesma coisa que faz uma filha de Deus. Está aqui, ó. É palavra de Deus. Por isso, então, esses aí são falsos pilares, hein? Só que os pastores que entram por essa área aí fazem sucesso. Ganham muito dinheiro, conseguem fazer tremendas e poderosas igrejas, porque agradam muita gente, simplesmente porque agradam muita gente. Porque a igreja católica é o poder, é o poderio que é, porque agrada muita gente, agrada muita gente. O evangelho não agrada muita gente. O evangelho de Deus, o evangelho de Cristo, agrada a poucos. Por isso, Mateus 22:14, muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, meu último slide é esse aqui, repita depois de mim. Ministério pastoral eleito, rebanho eleito. Já falei para vocês, né, que essa realidade de muitos chamados e poucos escolhidos não atinge somente o povo, mas também os pastores. A maioria dos pastores estão no grupo dos muitos chamados. E tem poucos pastores que verdadeiramente são pastores eleitos, pastores pouco escolhidos. Pastores eleitos vão ter uma grande dificuldade. Eu já enfrentei demais essa dificuldade. Que é que os chamados não gostam do que eles pregam. Os chamados não recebem o que eles pregam. Os chamados são aqueles que cercaram Arão e que ficam tentando criar ídolos nas igrejas. E quando os pastores cedem, esse ministério se torna decaído. Porque esses muitos chamados não recebem palavra. Como eu dei o exemplo da pedra. A palavra molha eles, mas não penetra neles e logo seca. Os exemplos que vimos aqui, quando falamos no capítulo 4, a parábola do semeador, a semente não cresce neles. Mas os eleitos que receberem essa palavra serão as verdadeiras ovelhas desse rebanho de um ministério pastoral eleito. Ministério pastoral eleito vai formar ovelhas eleitas, porque a salvação é só dos eleitos. Aqueles que Deus escolheu, Efésios 1:4, antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis diante dele. Esses receberão a palavra. E serão poucos. E serão poucos. Por isso que na multiplicação dos pães, tá?
O maior grupo de pessoas era um grupo de 100 pessoas. E tinha grupo de 50 pessoas. Eram grupos pequenos. O total era mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mas os grupos eram pequenos. Reúne eles em grupo. O milagre não vai acontecer com essa multidão toda junta. Não. Separa eles em grupos. Pode ter grupos maiores, que no máximo é 100. Grupos menores, 50. São congregações, representam congregações de eleitos, que se alimentam da palavra anunciada de um verdadeiro ministério pastoral. E o verdadeiro ministério pastoral tem que ser exatamente como o ministério de Jesus, que ensina muitas coisas. Aleluia. Que bom, né, que chove lá fora. Vocês têm que ficar aqui dentro um tempinho para não sair molhando aí, pegando gripe, né? Glória a Deus. A gente pode ficar aqui mais um pouco. Então, louvado seja Deus. Vamos orar então e agradecer ao Senhor, porque aqui não tem ovelha sem pastor. Só se você quiser ser ovelha sem pastor e não quiser aprender nada, aí é por conta sua. Mas quem quer aprender, aqui tem muitas coisas boas, verdadeiras, sendo ensinadas. Em nome de Jesus.